Olá, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de conversão de energia. Em nosso vídeo anterior, nós estudamos o transformador ideal. Neste vídeo, nós vamos estudar algumas não idealidades do transformador e tentar modelar o transformador mais próximo do comportamento do transformador real. Então, as duas primeiras idealidades que nós vamos rever é o fluxo de dispersão e a esterese magnética. Lembre que nós já vimos esses conceitos nos primeiros vídeos sobre a revisão de eletromagnetismo. Então, o fluxo de dispersão ele é um fluxo que não concatena com o núcleo magnético. Se esse fluxo não concatena com o núcleo magnético, ele fecha pelo ar, ele não vai concatenar com a segunda bobina. Bom, mas todo fluxo ele vai estar ligado a uma dada indutância e também essa indutância automaticamente vai ter uma reatância, certo? Então esse fluxo de dispersão ele me representa uma indutância e uma reatância que está em série com a bobina, mas que não concatena com a segunda bobina, ou seja, ele não colabora para a indutância mútua entre as duas bobinas. A segunda não idealidade é a esterese, a curva de esterese do núcleo magnético. Essa esterese nós já vimos que ela nos representa perdas no núcleo magnético e ela também limita o fluxo máximo que nós podemos ter no núcleo, certo? Se nós incrementarmos muito o campo H, o campo B ele tende para uma saturação. Então não importa quanto de corrente eu coloque para incrementar o campo H, que o meu campo B, a minha densidade de campo, não vai aumentar na mesma proporção, se nós entrarmos ali na região de saturação. Bom, uma terceira não idealidade são as correntes parasitas, certo? Isso nós desprezamos no transformador ideal. Num transformador real, mesmo construído ali com lâminas de ferro, nós reduzimos essas correntes parasitas, mas não eliminamos, certo? Nós podemos ver aí no slide um exemplo que existe uma redução dessas correntes devido ao fato dessas lâminas serem isoladas entre si, certo? Mas a gente não elimina totalmente. O material magnético ideal para nós seria um material que tivesse uma permeabilidade magnética muito alta, mas que tivesse uma resistividade elétrica também muito elevada, certo? Assim eu teria fluxo magnético, mas não teria as correntes parasitas. Bom, e uma quarta não idealidade que nós temos aí no transformador real é a resistência das bobinas, certo? Cada uma das bobinas ela é composta por um fio de cobre comprido, esmaltado, com esmalte de isolação. Esse fio de cobre longo e enrolado, ele tem uma resistência elétrica. Isso nós não consideramos no transformador ideal. Agora nós vamos inserir essas resistências elétricas no nosso modelo. Bom, nós vamos então partir do transformador ideal e vamos colocar as nossas não idealidades do lado de fora do transformador. Então nós vamos manter o nosso núcleo do sistema transformador ideal e vamos inserindo aos poucos aí, passo a passo, as não idealidades. A primeira então, que nós já acabamos de comentar, são as resistências elétricas da bobina do primário e do secundário. O fluxo de dispersão, conforme eu comentei, ele também representa uma indutância, certo? Só que essa indutância ela não concatena com a segunda bobina, então ela também está do lado de fora do nosso transformador ideal. Nós vamos representá-la em série, como se fosse uma queda de tensão. Então agora, quando eu aplicar tensão na entrada do transformador, tensão V1, a tensão V2 na saída, essa relação ela não vai mais obedecer a relação de transformação. Por quê? Porque eu tenho queda de tensão em cima desses componentes que estão em série. Se eu começar a puxar corrente do transformador, quanto maior for a corrente do transformador, maior vai ser a queda de tensão nesses componentes que estão em série. Porém, no transformador ideal, as tensões E1 e E2, que estão após e antes da queda de tensão no primário e secundário, essas tensões elas me obedecem em relação à transformação.
Bom, as perdas no núcleo e o fluxo necessário para magnetizar o núcleo, elas vão ser representadas então a perda por uma resistência RC e o fluxo necessário para magnetizar o núcleo por uma indutância LM, que seria a indutância de magnetização. Essa resistência RC, ela está representando todas as perdas no núcleo, ou seja, as perdas por esterese e as perdas por correntes parasitas. Então esse modelo do transformador, ele me representa melhor o modelo transformador real. Então nós, de novo, partimos do transformador ideal e do lado de fora do transformador nós representamos as suas não idealidades. No transformador ideal, que nós temos no modelo, a relação de tensão e a relação de corrente continuam válidas. Agora, dos terminais externos do transformador real, essas relações vão ter alguma perda. Então, nos próximos slides, nós temos aqui a nomenclatura dos elementos que nós temos no transformador real, resistência dos enrolamentos primário e secundário, indutância de dispersão primário e secundário, indutância de magnetização, geralmente essa indutância é representada do lado primário, assim como a resistência de perda do núcleo. Força eletromotriz e V1 e V2, que são as tensões de terminal primário e secundário. As indutâncias do nosso modelo, a partir delas nós podemos então obter as reatâncias. Basta eu pegar a indutância e multiplicar por 2πf, onde f é a frequência da rede, que no Brasil é 60 Hz. Para tornar os problemas com o transformador real mais fáceis de serem solucionados, nós podemos transferir ou refletir os componentes do secundário para o primário ou do primário para o secundário. No primeiro caso, nós temos o modelo referido ao primário. No segundo caso, nós teremos o modelo refletido no secundário. Nós já vimos como fazer essa transformação de impedâncias, para o transformador ideal, quando eu tenho uma carga no transformador ideal. Mas eu também posso fazer isso para os seus componentes. Então, se eu transferir os componentes do secundário para o primário, eu vou ter agora a resistência R2', que é a resistência do secundário refletida para o primário, e vou ter a reatância XL2', que é a reatância de dispersão do primário refletida no secundário. Então o índice 2 nos indicam que esses componentes eram do secundário, e o índice e o sobreíndice linha me indicam que eles foram refletidos para o primário. O meu transformador ideal, agora ele está na saída do modelo, certo? Muitas vezes nós nem representamos o transformador na saída do modelo, mas quando o meu circuito estiver referido ao primário, eu tenho que ter em mente que a minha tensão na saída não é o V2', certo? A minha tensão na saída, na verdade, é o E2 que está na saída do transformador ideal. Então, geralmente, quando nós desenhamos esse modelo referido ao primário, nós suprimimos o transformador ideal, mas nós temos que ter em mente que ele está ali na saída. Bom, nós também podemos pegar os componentes que estão no primário e referir eles para o secundário. Agora, então, eu vou ter o modelo T referido ao secundário. Então, o R1' é a resistência do primário referido ao secundário, o XL1' é a reatância de dispersão do primário refletido no secundário, e o RC' e o XM' são, respectivamente, a resistência de perdas e a indutância de dispersão refletidas no secundário. Agora, o meu transformador ideal ele está na entrada do meu modelo. Geralmente, nós suprimimos a representação do transformador, mas nós temos que ter em mente que ele está ali na entrada do modelo. Então, esse circuito equivalente T, nós podemos escrevê-lo ou representá-lo referido ao primário ou ao secundário. Se eu for resolver um exercício, tanto faz se eu resolvê-lo referido ao primário ou ao secundário. Do ponto de vista das suas correntes terminais, eu vou chegar sempre no mesmo resultado. Antes de encerrar o vídeo, eu vou deixar para vocês resolverem
3 exercícios com os seus resultados para que vocês possam resolvê-los e conferir o resultado. Nós estamos então encerrando essa aula e eu espero que ela seja útil para você no seu estudo.